Capítulo 2. Sombras impregnadas de éter sopraram de Ash, sufocando os raios de poder até que se extinguissem. Ele olhou para mim antes de se concentrar novamente em Collis. No momento em que violou os costumes e a fé, vociferou Ash, erguendo-se em toda sua altura imponente. Você começou a guerra. Esqueceu seu lugar, sobrinho? Está na cara que sim. Gravinhas de éter faiscaram na ponta dos dedos de Collis enquanto o espectro dourado aparecia atrás dele, mais uma vez vivo e de pé. Porque eu sou seu rei. Você não é meu rei. Relâmpagos dardejaram de Ash, atingindo o chão de ladrinho e Callum, lançando o espectro para trás. O cheiro de carne carbonizada impregnou o ar. Eu poderia mentir para agradá-lo, dizendo que sua autoridade de soberano terminou no momento em que a levou. Mas, na verdade, você jamais foi meu rei. Avistando várias espadas de pedra das sombras caídas perto dos corpos retorcidos e mutilados dos guardas, ignorei a umidade na nuca e rolei de lado. Foi necessário ainda mais esforço do que antes. Palavras corajosas. Collis deu um passo à frente, e um raio de éter chicoteou na direção de Ash. E surpreendentes. Mato seu pai e você jura lealdade a mim. Pego sua consorte e você mata um de seus irmãos e me ataca. Por que isso, Nictus? São as brasas da vida dentro da garota? Revirei os olhos enquanto transferia meu peso para a palma das mãos abertas. Aquele tinha sido o plano de Ash, mas depois que ele compreendeu o preço, tornou-se a última coisa que ele queria. Porque pegar as brasas significava me matar, e ele havia me escolhido. Mesmo que eu já estivesse morrendo e aquilo fosse uma tolice, mesmo assim, era lindo. É isso, não é? Você procurou extrair as brasas de sua consorte e se tornar o primordial da vida, acusou Collis, o éter de tom dourado faiscando da ponta dos dedos. Você tentou esconder as brasas de mim, esconder a mulher. Isso é traição. Traição? Uma risada grave e sombria retumbou de Ash, um som que eu nunca ouvira dele. Você matou minha mãe e o verdadeiro primordial da vida. Sombras se espalharam pelo chão, abaixo de Ash, esvoaçantes como fumaça. Você é uma maldita piada. Collis enrijeceu. Quer saber o que é uma piada? Você pensar que eu não fazia ideia do que vim tramando. Que eu me deixei iludir por suas falsas garantias e promessas. E não sabia que estava planejando de me derrubar e tomar tudo que é meu. A fúria de Ash golpeou, fazendo com que a temperatura na sala despencasse quando comecei a rastejar lentamente em direção aos corpos. Nada disso é seu. Você roubou. De seu pai, interveio Collis, o luar refletido na faixa dourada ao redor de seu bíceps. E imagino que você acredite que a história se repetiu, mas estaria equivocado. As brasas da vida não lhe pertencem. Ela não pertence a você, rugiu Ash. O ar se tornou rarefeito mais uma vez. Parei, os braços trêmulos, energia crua e violenta. Impregnava o aposento em ruínas, arrepiando minha pele. Acredita que ela pertence a você? Simplesmente porque a coroou sua consorte? A risada de Collis me deixou com o coração apertado. Redemoinhos dourados de éter começaram a rodopiar em seu peito nu, bem no ponto em que a ferida que Ash infligiu já havia cicatrizado. Se ela é quem afirma ser, jamais foi sua para coroar. Eu precisava me levantar e pegar uma espada. Eu precisava fazer isso depressa, mas minha cabeça ainda girava e minhas pernas pareciam estranhas, como se tivessem desconectadas do corpo. Não pelo golpe na cabeça, embora aquilo não tivesse ajudado, mas pela perda de sangue. Eu havia sangrado demais, podia sentir pelo modo como meu coração se esforçava para bombear o sangue restante em minhas veias, pela rapidez com que batia, e tinha a sensação, algum conhecimento instintivo, que me dizia que se eu não possuísse as brasas já estaria inconsciente ou morta. Ao me ajoelhar, achei curioso que o que inevitavelmente me mataria era o que também me mantinha viva. Collis deu um passo à frente, os lábios perfeitos demais curvados em um sorriso. Ela nunca foi sua, sobrinho, sempre foi minha. A fúria de Ash explodiu. A respiração que exalei formou uma nuvem densa enquanto a energia impregnava o espaço mais uma vez. Ash avançou na direção de Collis, erguendo-se no ar. Só que o que vi foi o sorriso de escárnio de Collis antes que finas brumas de éter jorrassem do falso rei. Ele subiu, assumindo sua forma primordial, criando um brilho ofuscante e que machucava a vista.
Ash e Collis colidiram bem acima de mim, e foi como ver a noite e o sol se colidirem. As sombras entremeadas de éter e luz, intensa raiada de dourado e prateado, giravam em velocidade vertiginosa, mas o vento havia parado. As nuvens tinham cessado sua jornada através do céu. Todo o restante ficara em silêncio e imóvel, enquanto sentia um aperto no peito. Estreitei os olhos, vislumbrando os dois primordiais entre as sombras e a luz do dia. Cabelo dourado, depois mechas castanho avermelhadas, túnica preta, então calça de linho branco, bracelete prateado e faixa dourada, um vislumbre de branco quando o braço se moveu, punhos, cabeça recuando. Eles estavam trocando socos. Então um turbilhão ao redor dos dois se aquietou, e o ar começou a vibrar e pulsar, as brasas em meu peito zumbiam. Um raio de éter explodiu de Ash, atingindo Collis e lançando os dois primordiais para lados opostos. O falso rei se recuperou e foi até Ash a uma velocidade atordoante. Um grito áspero e baixo escapou de minha garganta quando Collis se chocou contra Ash. Éter cuspia e crepitava ao redor dos dois enquanto se erguiam. Eles despencaram em um borrão. Com olhos arregalados, não consegui compreender o que acontecia até que um dos dois bateu no ladrilho, causando fissuras no mármore ao redor. Só percebi que Ash havia subjugado Collis no chão quando vi a rodopiante névoa escura encobrindo o brilho cintilante. Um tremor de alívio percorreu meu corpo quando a essência ao redor de Collis esmaeceu o suficiente para ver Ash se endireitar. Ele passou por cima do tio, cuspindo um bocado de sangue cintilante no primordial antes de se abaixar e agarrar Collis pela cabeça. O falso rei disparou como uma lança, arremessando Ash para trás. O vento soprou, açoitando meu cabelo à frente. Relâmpagos riscavam o céu. Minha cabeça se voltou para o horizonte ao oeste. Não vi sinal dos dragontinos. Meu coração batia mais forte enquanto Ash e Collis lutavam com socos e rajadas de energia primordial. Os corpos subindo e descendo muito rapidamente. Eu me virei para onde jaziam os guardas, e a distância entre nós parecia intransponível. Mas eu precisava pegar uma espada. Não tinha certeza do que faria quando a empunhasse, mas eu precisava fazer algo. De repente, mãos pousaram em meus braços. Deixei escapar um grito assustado e o instinto tomou conta de mim. Imediatamente tentei me libertar. Minha mente sabia o que fazer, fora treinada pelo melhor, mas meu corpo não respondia com a rapidez necessária. Eu me sentia lenta e desconjuntada, e só parecia capaz de me debater como um verme moribundo. "Pare!" sibilou uma voz em meu ouvido, uma que reconheci. Atis. A raiva fervilhou quando tentei me desvencilhar com o safanão para a direita. "Me solte, seu traidor de merda!" O aperto de Atis se intensificou e ele me virou de lado, o que nos deixou cara a cara. Dei uma boa olhada no primordial. Ele não parecia bem. Sangue vermelho azulado escorria de seus olhos, nariz, orelhas e cantos da boca. A cicatriz superficial que corria da linha do cabelo cruzava a ponte de nariz e descia pela boca esquerda e se destacava com nitidez. Caramba, aquela explosão de Ash realmente fizeram um estrago e tanto. "Ouça", disse ele gritando por cima do vento. "Vai se foder!" Eu me lancei para trás, ou caí para trás, e chutei. Meu pé resvalou em seu peito. Atis parou erguendo as sobrancelhas. "Você realmente precisa poupar energia, Sarah, e me escutar." Não vai rolar." "Você nos traiu", disparei zonza. "Depois que ajudei Ted, você traiu a gente." O chão tremeu quando Ash e Collis aterrissaram em um lugar à nossa direita, os corpos abrindo um fosso do ladrilho e atirando mármore em todas as direções. Xingando, Atis se virou e me puxou em sua direção, afastando-nos da chuva de detritos. Estendi a mão, enterrando os meus dedos em seus cabelos, e puxei com força. Eu sabia que era um golpe baixo, mas foi o melhor que consegui no momento. Atis rosnou, mostrando os dentes, presas. Ele balançou a cabeça e eu senti uma onda intensa de satisfação quando vi fios do cabelo castanho dourado entre os dedos. "Merda!" grunhiu. "Pare!" Com os dedos em garras, mirei aquela maldita covinha. Sei o que fiz. Ele pegou meu pulso, éter crepitando em seus olhos enquanto Ash e Collis voltavam para o céu. "Não há tempo para discutir o assunto, nem para você querer se vingar." Abri a boca. "Collis vai matar Ash", disse Atis nos nossos rostos centímetros de distância. "Não de propósito, nem por falta de vontade. É pelo que acontecerá se ele o fizer." Algo molhado atingiu minha bochecha e depois meu braço. "Ash não é poderoso o suficiente para derrotar Collis e seu Dragontino, que vai aparecer assim que sentir que seu mestre está em perigo genuíno. Ash vai morrer."
Ofegante, olhei para o primordial que entrara no escritório de Ash, aparentemente sem nenhuma preocupação. Aquele que havia flertado enquanto entregava a mensagem de Collis e provocando enquanto perguntava sobre os movimentos e forças da Terra Sombria, em direção às fronteiras da corte, que ele compartilhava com o irmão, Cain. Ash não confiava plenamente em Atis, mas algo tinha florescido entre os dois. Não uma amizade, mas talvez certa afinidade. E ele havia armado para nós. Atis possivelmente estivera ciente das ordens de Collis para que eu massacrasse aquele pobre Dragontino e provavelmente havia contado a ele que eu trouxe Ted de volta. O ato que o falso rei tinha esperado que eu concluísse como se fosse a prova de que brasas haviam amadurecido o suficiente para serem transferidas. Algo respingou na mão que Atis mantinha entre nós. A gota era um cintilante vermelho azulado. Sangue primordial. Prendi o fôlego assustada. Eles precisam parar, insistiu Atis. E a única pessoa que qualquer um dos dois vai ouvir é você. Eu não tinha tanta certeza disso. Collis não parecia o tipo que dava ouvidos a alguém, e Ash provavelmente já havia passado do ponto de escutar. Ele estava preso em um ciclone de fúria que vinha se acumulando havia séculos. Aquilo não era apenas sobre mim, era sobre a mãe dele que Collis tinha massacrado com Ash, ainda em seu ventre. Era sobre seu pai, a quem Collis havia assassinado e cuja alma ainda possuía. Era sobre todas as vidas tatuadas na pele de Ash, que Collis havia lhe tirado ou forçado a tirar. Mas Atis, desgraçado ou não, estava certo. Collis iria matar Ash. E a morte de Collis ou de Ash destruiria não apenas o plano mortal, mas também o Eliseu e todos os primordiais completamente. Eu não tinha certeza nem se os Dragontinos seriam capazes de sobreviver. Talvez apenas o Arai e os destinos permaneceriam. Mas não me importava com nenhum deles, apenas Ash importava para mim. Então eu precisava tentar, mas como? Eles seguiam na mesma, trocando explosões de éter. O brilho que engolia Collis havia desaparecido, fazendo com que não fosse mais doloroso encará-lo. As sombras escasseavam ao redor de Ash. Eu nem sabia o que planejava fazer se alcançasse uma das espadas. Meu olhar foi até as adagas do quadril de Atis. E pensei, que talvez soubesse como fazer Collis parar. Comecei a me erguer com as pernas que pareciam a geleia que minha meia-irmã Ezra gostava de usar para rechear os seus bolinhos. Me ajude a ficar de pé, pedi com as bochechas rubras de constrangimento, o que parecia muito idiota considerando a situação. Eu não consigo me levantar. Com as feições tensas, Atis hesitou. Era evidente que ele não confiava em mim, e não deveria. Porque se eu sobrevivesse aquela noite, encontraria um modo de fazer coisas terríveis com o filho da puta. Mas também porque menti. Bem, em parte. Podia ficar de pé, mas também sabia o esforço que seria necessário e aquilo me destruiria. Eu estava fazendo o que Atis sugerira, poupando a minha energia. Em um piscar de olhos, ele se aproximou e soltou meu pulso para segurar pelos ombros. Ele ficou de pé, me levantando junto. Você está firme? A verdade era que eu não conseguia sentir o chão sob os meus pés. Sim. Ótimo. O olhar de Atis procurou o meu. As feições contraídas em um esgar que parecia preocupação. Com certeza devia ser coisa da minha imaginação. Então, qual é... Me movimentei o mais depressa possível, que não foi nada rápido. Estava surpresa por ter conseguido agarrar o cabo de uma de suas adagas de pedra das sombras antes que ele pudesse me impedir. Eu apenas o pegara desprevenido. É sério isso? Exclamou Atis, olhando para a adaga que tirei dele. Não expliquei o suficiente? Fica calmo. Respirei fundo e meu peito, deuses, parecia esquisito, como se tivesse solto. Você não vale o esforço. Atis pareceu ter sido pego de surpresa. Ele não esperava aquela resposta. Sentindo-me pesada, eu me virei para onde os dois primordiais haviam pousado. Suas mãos estavam no pescoço um do outro, éter disparando dos dois lados. Dei um passo para a frente, gritando, parem! Nenhum dos dois ouviu, ou se ouviram, me ignoraram. Suas veias estavam iluminadas por dentro, e se não tivessem em processo de matar um ao outro, eu teria pensado que pareciam bizarramente belos. E eu também sabia que talvez não houvesse sangue suficiente chegando em meu cérebro. O pânico me invadiu enquanto eu gritava repetidas vezes, sentindo-me cambalear. Atis, aquele maldito traidor, me firmou. Meu coração estava desacelerando e eu suspeitava de que não fosse o bom sinal. Em especial porque a escuridão começava a espreitar os limites da minha visão. Não sabia como eu, uma mortal, poderia convencer os dois primordiais a... Mas eu não era totalmente uma mortal.
Não mais. As brasas da vida tinham mudado aquilo. As brasas da essência primordial. A parte de trás do meu crânio formigava e minha mente disparou. O poder que as brasas poderiam manifestar estava ligado à minha vivência de uma emoção extrema, assim como um deus ou um primordial à medida que se aproximavam de sua ascensão. Ash tentara fazer com que surgisse em mim intencionalmente. Não havia funcionado muito bem na ocasião, mas parecia esquisito. Enquanto eu estava parada ali, meu peito estranhamente relaxado, meio que desligada de mim mesma, de repente entendi por que as brasas não haviam ardido. Eu tinha nascido com elas dentro de mim, mas jamais havia as considerado parte de mim. Eu era apenas um recipiente, algo para escondê-las e armazená-las. Era o que Eitos, o pai de Ash, pretendia. Mas não era mais o caso. As brasas faziam parte de mim, e por enquanto eram minhas. Eu não tinha realmente entendido aquilo antes. Não havia acreditado até então. Respirei mais fundo e devagar, procurando me concentrar na pulsação do meu peito. As brasas vibraram e então pulsaram quando invoquei o éter, alcançando-o. Bons destinos, sussurrou Atis. O que veio a seguir simplesmente aconteceu quase como o Rain me contou sobre o acordo que Ash fizera com Vesses. Exceto que, dessa vez, eu estava bem consciente do aflorar da essência. Eu controlava e, quando a usei, não pensei como, foi apenas instinto antigo e primitivo. A essência primordial se infiltrou em minhas veias, quente e suave, e quando falei, senti o poder naquelas palavras. Parem! Não percebi o que havia feito até que Ash e Collis ficaram imóveis, os raios de éter se dissipando em pleno ar. Eu tinha usado persuasão, nos dois primordiais mais poderosos ainda vivos. Bons destinos, sussurrou Atis de novo com a voz rouca nitidamente chocado. Ash e Collis viraram a cabeça para mim. Fiquei surpresa também, não esperava aquilo, mas deixei o meu espanto de lado porque, embora tivesse sido capaz de fazê-lo, já podia sentir as brasas enfraquecendo. Sim, elas eram uma parte de mim, mas eu estava morrendo, então elas estavam morrendo. Eu precisava agir depressa. Dei um passo à frente e fiz a única coisa que consegui pensar. Ash se importava demais comigo. Se fosse capaz, ele me amaria. Havia praticamente confessado isso depois de termos conversado com o deus da divinação, Delphi. Mas ele removera sua cárdia, a parte da alma inerente a todos os seres vivos que lhe permitem amar, de forma incondicional e abnegada, a alguém que não fosse do próprio sangue e lhes permitiria fazer qualquer coisa por aquela pessoa. A deusa Penélope afirmou que devia ter sido incrivelmente doloroso para ele fazer aquilo. Para mim parecia simplesmente trágico. Ele fizera aquilo na tentativa de se proteger do tio e quem quer que viesse amar. Collis era um desgraçado, perverso e doente, e eu não achava que o que sentia por Sotória fosse amor. Era mais como uma obsessão, mas ele ainda estava em posse de sua cárdia e acreditava estar apaixonado por ela. Se aquilo fosse verdade, então ele faria qualquer coisa por Sotória. Alguém que ele acreditava ser eu. Com o coração palpitando, levantei a adaga até o pescoço. Malditos destinos, xingou Atis atrás de mim, a voz baixa. Não era isso que eu tinha em mente. Parem de lutar, repeti ignorando o primordial dos tratados de guerra. Façam isso por mim, por favor. Eu estava focada em Collis, falando diretamente com ele, mas Ash reagiu primeiro. As sombras escassas rodopiando ao redor, de dentro dele, desapareceram. Sangue vertia de seus lábios entreabertos e de seu nariz. O maxilar já estava inchado, a túnica queimada em alguns lugares, revelando a carne carbonizada por baixo. Mas foram seus olhos que fizeram meu coração bater mais forte dentro do peito. Arregalados e límpidos, os fios de éter imóveis. Collis demorou mais a responder, o brilho dourado desaparecendo apenas o suficiente para que suas feições se tornassem visíveis. Ele não parecia estar no melhor estado que Ash. O peito também estava queimado e sangrento. Sarah, disse Ash com a voz rouca, braços meio erguidos. O que você está fazendo? Engoli em seco, um frio na barriga por causa da ansiedade, mas minha mão continuava firme. Parem de lutar ou eu corto minha garganta. Collis ficou boquiaberto. Você não vai fazer isso. Pressionei a ponta da lâmina da pele até sentir uma pontada de dor. De repente, Ash... Deuses, parecia que ele não tinha controle sobre o próprio corpo. Recuou um passo trêmulo. Sim, assegurei, mantendo o olhar fixo em seus torsos. Eu não tinha certeza de que eles não iriam apelar para persuasão, embora evitar o contato visual não os impedisse de fazer aquilo, não completamente. Eu vou.
E se eu sequer suspeitar que um de vocês está prestes a usar persuasão, é o que eu farei. Sarah, repetiu Ash, abaixe a adaga. Ele deu um passo à frente, parecendo se esquecer por completo de Collis enquanto o peito chamuscado ofegava. Por favor. Respirei fundo, a mão trêmula. Eu vou... Ofeguei, sentindo uma pontada aguda de dor na garganta quando alguém arrancou a adaga dos meus dedos. Ash gritou e o medo de seu grito, deuses, era palpável. De imediato, eu soube que havia cometido um erro grave. Ah, deuses! Eu subestimara o que eles fariam e o que não fariam. Tinha imaginado que poderia distrair Collis, que ele seria vulnerável ao seu amor, sua obsessão por Sotória. Mas eu também havia distraído Ash. A adaga que eu segurava no pescoço estava agora na mão de Collis. O falso rei dos deuses foi rápido demais. Ele se virou, cravando a adaga no peito de Ash, direto no coração.